O que muda depois dos 60 anos? O que as pessoas com 60 anos ou mais entendem sobre a paz? Engana-se quem acha que elas ignoram sobre isso. Atenção, ouvintes! Neste episódio, você está convidado a sair da rotina. Eu, Claudilene, completando 60 anos em 2024, entrevisto Marta e Sérgio, tios-avós da Suzana. Olá, ouvintes! Aqui quem fala é a Claudilene, mais conhecida como mãe da Suzana. E o assunto desse episódio é a paz antes e depois dos 60. Sempre a Suzana propõe uma brincadeira para quebrar o gelo assim. Qual animal da fauna brasileira você mais se identifica? Eu me identifico com uma borboleta, né? Que além de achar muito linda uma borboleta, eu me sinto assim uma pessoa livre, uma pessoa que não nasci para presa assim, não nasci para ficar parada. Não posso ficar quieta no lugar. Eu tenho que estar fazendo uma coisa, fazendo outra e saindo, sabe? E livre, final livre, para ninguém me prender. Eu acho que também com a vida que eu já desde pequena já tive que batalhar e sair para trabalhar, essas coisas assim. Então acho que é por isso que eu me identifico com uma borboleta. A borboleta voa, não tem parada e ninguém aprende, sabe? Assim, então. E tio Sérgio, qual animal da fauna brasileira você mais se identifica? Sobre o animal que eu me identifico, eu acho assim, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que um tatu, assim, porque eu gosto de, às vezes, estar bem dentro da minha toca, no caso, né, bem quietinho e tal, e também gosto de sair e gosto de passear, que de vez em quando a gente sai bastante e tal, sempre tá voltando no aconchego, quietinho, quentinho, né, e acho que é isso mesmo, tatu, um tatuzinho bem tranquilo. No Brasil, existem mais de 3.500 espécies de borboletas. A espécie borboleta coruja é a maior borboleta do Brasil, com até 17 centímetros de envergadura. Esta espécie é exclusiva da América do Sul e recebe esse nome porque suas asas lembram os olhos de uma coruja, o que afasta seus predadores. As espécies tatu-peba, tatu-galinha e tatu-bola são as mais conhecidas no Brasil. Contudo, a espécie tatu-canastra, presente na América Latina, é a maior espécie de tatu do mundo e está ameaçada de extinção. As principais causas são a caça e as queimadas. Outra pergunta que a Suzana sempre faz é sobre a mulher que vocês colocam como referência na vida de vocês. Falar de uma mulher que marcou muito a minha vida, assim, tem várias mulheres assim que marcou, mas a que mais marcou mesmo, com certeza, é minha mãe. Minha mãe, sim, uma mulher simples, batalhadora, braba, mas assim, é braba, mas foi muito submissa, sabe? Eu acho que ter a vida que a minha mãe teve assim, acho que não foi muito fácil para ela não, sabe? Porque 11 filhos, né? Tudo um em cima do outro. A gente nunca via ela reclamar ou brigar com o pai e sempre aguentando as coisas, assim, aquela vida dura de sítio, tinha que ser muito obediente, muito submissa, né? Eu acho que não foi muito fácil a vida dela não, sabe? Como também ainda tem muitas ainda assim, sabe? Nunca tive um abraço, nunca me lembro de ter tido um abraço ou um beijo. Não tinha nem tempo com 11 filhos, um em seguida do outro, né? Mas a minha mãe tinha um carinho, a minha mãe demonstrava um carinho no olhar. Ela demonstrava carinho nas atitudes dela, nas coisas que ela fazia pra gente, no olhar dela, assim, sabe? Então, na verdade, ela, assim, é uma pessoa que eu admiro muito, que eu admirei muito. E foi com 91 anos. Teve uma vida bem longa e não sei se foi bem vivida, mas assim, uma mulher exemplar. A minha mãe vai ser sempre a minha referência, isso não é indiscutível. Mas eu quero colocar outras mulheres também que tem como, não como heroína, mas sim como exemplo, como na minha esposa, a gente teve mais ou menos tribulação, na verdade, sabe? Não guerra, nada disso. Brigas também não. Mas assim, muita batalha, sabe? Então ela também, eu admiro muito ela por isso, ela sabe disso, já falei pra ela, a gente construiu junto. O pouco que a gente tem, graças a Deus, é bastante, mas sempre a gente construiu junto. E a mãe dela também foi uma mulher guerreira pra caramba. A mãe dela era mulher de policial
E aquele tempo policial é um bicho, sabe? Então é complicado a gente falar de uma mulher ou outra. Sim, minha mãe vai ser sempre a primeira. Mas tem muitas mulheres, a própria Claudilene, sabe? A Marta também passou um monte de perrengue. Tirar cada coisa, um pouquinho de cada uma, assim, sabe? Eu gostaria de saber como era a paz na juventude de vocês. Na minha juventude, na verdade, onde eu nasci, em Itamaracá, eu nasci nesse lugar de Itamaracá, e logo depois fui mudar para Bandeirantes e tal, uma cidade muito pequena. E a gente não tinha conhecimento, eu também sou um cara não muito estudado, sou bem semi-analfabeto. Então, essas coisas a gente foi pegando na vida. A gente foi aprendendo na vida o que é paz, é você não se metendo com outra coisa. Isso como é que se diz? Evita briga, que consequentemente vai gerar uma paz. E naquele tempo não tinha muito assim, paz no mundo. Não, a gente não sabia o que era isso. Eu vim conhecer paz mesmo depois dos 17 anos que começou as coisas, que eu vim para Curitiba. Aí você vai vendo o que é uma paz, uma briga, ou diferenciar uma paz de guerra, uma briga de quartel, que eu morava perto do quartel. Você serviu o quartel, né, tio? O que você aprendeu sobre paz no quartel? Ou nem no quartel não era falado sobre isso? Não estava no script, Eu comecei a namorar, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas eu comecei a namorar antes de ir para o exército. Pouco tempo, 4 anos, sabe? E um desses anos passei no exército. Eu aprendi muito sobre paz e o que é guerra também. Essa tal paz, essa tal guerra, lá sim ficou evidente. Sabe por quê? Não vou dizer a guerra fora, porque a gente não tinha muito... Lá você não podia fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Eu entrava dentro de um ônibus como soldado, eu não podia sentar no primeiro banco da frente. Eu tinha que se entrasse um superior a mim, eu tinha que ir para trás. Isso eu não achava certo. Por quê? Não existe isso. Não deveria existir, pelo menos. A gente tinha que se submeter a tudo, sabe? Da ditadura, em 76. Eu conheci 2 presidentes. Conheci o Ernesto Geisel e conheci o general Figueiredo. E, sabe, essas figuras de general, essas coisas, impõe na gente, a gente humilde, entendeu? Tipo assim, de meio que amedrontando. Quando tinha uma briga no centro de Brasília, você viu o que era guerra, sabe? Quebra-pau, fazia de tudo, sabe? E o exército era o primeiro a chegar. Ali você separava o que era da paz e o que era da guerra, na verdade, sabe? Dentro do quartel, tinha as pessoas, como é que eu vou dizer, mais alteradas. Lá chamava isso alterado. Soldado quietinho, não servia para ele. Porque na guerra você tem que ter pessoas que vai para frente. Pessoas que encaram. Então esses são os primeiros a morrer, na verdade. E aí você via, esse é da paz e esse já não é. Então aqui fora também você vê isso. Marta, como era para você ter um irmão no exército naquela época? Para mim era ótimo. Nossa, meu irmão no quartel, o exército lá junto com o presidente, era orgulho, entendeu? Na Granja do Torto, em volta deve ter uns 12, mais ou menos, guarita. Cada guarita é um soldado que fica 2 horas, sai, 2 horas, sai. Na época, um soldado de Maringá, eu lembro até hoje, eu estava dormindo, eu estava deitado já no meu horário de descanso, tocou a sirene, saindo todo mundo, correndo. Chegando lá, todo mundo alvoroçado. Isso, cerca aqui, cerca lá e tal. E eu chegava o soldado com o fuzil na mão, apontando pro meio do mato. E o troço gemendo lá. Chegando perto, achando que era um bandido. Era uma ovelha. Ele escutou o barulho do mato, ele atirou e matou a ovelha. Tá, daí 15 dias depois ele foi condecorado porque está atento no posto. Ele foi condecorado? Foi, recebeu medalha, tudo. Por quê? Porque ele estava atento no posto e percebeu que ele tinha protegido. Você entendeu? Isso é na vida real. Então ele podia ter matado um cara. E aí podia surgir. Aí vem aquele assunto da paz que você disse. Você entendeu? E se é um civil? Então a visão do quartel de fora, tá dentro, é uma coisa. É uma coisa. Quem vive lá dentro totalmente sabe diferente. Direitinho. Então, a minha visão de quartel era totalmente diferente. Como é a paz depois dos 60 anos? A paz nas 60 mais é complicado. Como eu falei já hoje aqui, vocês gostaram? Hoje em dia, talvez eu prefira mais ter paz do que ter razão. E hoje o mundo está muito complicado, assim, não o mundo, as pessoas estão procurando mais a guerra do que a paz. Mas hoje o trânsito é um inferno. A Helena, ela me corrige direto. Não, às vezes eu quero
fazer alguma coisa. Ela falou, Não faz isso, não faz aquilo. Calma, deixa passar. e eu realmente deixo. Na estrada, eu deixo passar muitos caminhões. Eu acredito que a gente é melhor a paz do que Razão. a razão, né? Mas hoje tá difícil a paz, tá difícil. Principalmente pra gente, se quiser paz, tem que ficar calada. Eu tenho paz, então eu vou ficar no meu canto, né? Daí eu vou ter paz. Mas senão a gente não vai ter paz, não. Porque tudo hoje tá complicado. É briga, é discussão, é isso. É que você sai na rua, você não vê um pingo de paz. Nem no ônibus, nem na rua. Em lugar nenhum sempre tem um atrito, né? Então é assim, a 60 mais, então ficando em casa você vai ter paz. Assim mesmo não sei se muito. Hoje em dia, você pode perguntar para muitas crianças, eles não ouvem o pai, não ouvem a mãe. Nossa, eles vão ouvir as crianças, os caras do boteco, de todo lugar, menos o pai e a mãe. Youtuber. Eu fico louco com esses tal de influenciadores. Ele influencia no quê? Sabe? Só Então, que a mãe, eles não seguem. Não segue a mãe, não. Porque a mãe segue. Por exemplo, a gente sempre seguiu uma mãe e o pai, né? sim. A gente achava que eles faziam, porque era certo e a gente tinha que acompanhar. Hoje não. Hoje eles seguem aquilo que eles acham que tá certo. Pode estar errado. O tempo passando, foi mudando de quando vocês eram criança para agora. Tem coisas que foram mudando a respeito da ideia que vocês têm de paz e guerra? Sim, eu tive muita diferença, Claudilene, de diferenciar uma coisa da outra, de lá para cá. Porque a paz, na verdade, não é só entre países, você entendeu? A paz, na verdade, não é entre Paquistão contra Estados Unidos, não é. Pai, filho, mãe, filho, a guerra começa de pequeno. Eu acho que assim, teve bastante mudança, né? A paz, eu acho que a gente também faz um pouco. A gente em si faz um pouco a paz. Não que lá fora não vai ter. Mas a gente também tem que segurar um pouco a língua, segurar um pouco. Sabe o corpo que a gente tem? Que eu sou uma, né? Eu quase gerei uma guerra agora há pouco. Quase foi uma guerra daqui a pouco. Mas eu acho assim, a paz, realmente você falou certo, a paz começa da gente. Vocês acham que o mundo era mais violento até vocês terem 30 anos? Ou dos 30 para cá o mundo ficou mais violento? Eu acho que agora está mais exposto. A violência sempre existiu. Aqueles senhores do feudais, não sei da onde, lá. Existia a briga, a guerra, a paz. Agora está sendo mais exposto, na verdade, com essa revolução da internet. 30 anos para cá, nossa, que esse século, na verdade, botou um monte de coisa limpo. A discórdia sempre existiu. Mal tinha um rádio que só o pai que escutava. Então a gente não ficava sabendo de nada. A paz era entre nós, só ali. Só para os ouvintes saberem, vocês dois já são aposentados, não é? Sim. Como foi a aposentadoria de vocês? Nossa, naquela época. Aí eu poderia me aposentar com 80%. Daí eu peguei, dei entrada e já logo saí. Não precisou advogado, não precisou nada. Então eu recebia 3 salários e meio, quase 4. Foi assim uma felicidade. Só que o tempo foi passando. Hoje não chega a 1 salário e meio. Que hoje, vendo hoje, eu acho que foi uma violência. Social, uma violência social. Acho que sim. Que eu fui obrigada a me aposentar com 80%. Eu, na época, para mim já estava ótimo, não sabia que ia defasar. Para mim, estava ótimo. Sabe? Não conseguia mesmo, então pra mim estava ótimo. Agora, pensando hoje, eu acho, já tendo um pouco mais de sabedoria, não muito, mas a gente vai pesquisando, eu acho que sim, foi violência. Mas assim, eu trabalhei muito tempo, minha carteira começou a ser assinada em 73. Como eu comecei a trabalhar com marcenaria, foi demorando, porque às vezes você entrava numa empresa e tal, e eu vim dificultando um pouco para aposentar. Eu cortei o dedo e aí eu tive que pagar por fora, porque senão eu não complementava a aposentadoria e assim fiz. Eu me aposentei, falei, vou curtir a vida, esperei mais um tempo, minha esposa se aposentou também, ele não se aposentou. Com 60 anos você não arruma emprego mais em lugar nenhum, 55, 60, ainda mais com marcenaria, com negócio pesado. Então, o meu sobrinho um dia perguntou para mim: Tio, eu tô com 20 anos, quanto falta para eu me aposentar? Mas assim, no geral, a aposentadoria para mim foi boa, sabe? Foi bem, eu e a Helena aproveitamos bastante, estamos aproveitando as nossas aposentadorias. A Marta não, que não gosta de passear, não vai nem na minha casa. Vocês têm alguma pergunta que queiram fazer para a Suzana? Se você tivesse vivido, tipo, na minha época, você faria alguma coisa diferente nesse mundo? Por exemplo, para ajudar na paz,
Eu sei que você está tentando daqui para frente fazer isso, mas e aquele tempo? Para a gente chegar nessa época e não ter tanta violência. Eu acho que se eu tivesse nascido nessa época, vivido a minha juventude na mesma época que vocês, eu acho que não ia dar muito certo para mim. Porque vocês estavam na ditadura militar e eu sempre fui muito espivetada. E pelo que eu sei, não dava muito certo. Essas duas, uma personalidade espivetada no meio da ditadura militar. E eu, quando eu fui para a universidade, por exemplo, já fui direto no movimento estudantil, que naquela época era linha de frente contra a ditadura militar. Então imagina o que ia acontecer comigo. Eu acho não, tenho certeza. Eu já falei que o quartel para mim foi um divisor de águas. Do quartel, você sabe que para mim foi mais esclarecedor. E na questão ditadura, eu não tenho argumentos. Eu não tenho, porque eu não me aprofundei. Eu estava lá e cumprindo ordem como tinha que ser. Mas o que eu via quando eu estava lá era assim, era tudo escondido. Realmente era, sabe? Ninguém ficava sabendo de nada, fulano morreu, tal. Mas então eu não posso entrar nessas coisas. Mas no tocante da mudança de guerra para paz, foi de lá para cá que eu realmente consegui diferenciar o que é uma guerra. Claro, uma guerra, mas você diferenciar o que você pode fazer para construir a paz e para desconstruir a guerra. Quanto ao que poderia ser diferente, que eu poderia ter feito de maneira diferente ou não, é claro que poderia ter sido diferente, mas eu acho que a gente tem que fazer essa crítica, primeiro reconhecendo que houveram pessoas que fizeram o possível e o impossível para romper com as violências e para promover um Estado mais democrático e garantir mais direitos para as pessoas. Se hoje, por exemplo, eu pude participar do movimento estudantil e nunca sofri uma violência naquele sentido, se hoje eu pude fazer a universidade pública, se hoje eu posso fazer uma pesquisa sobre comunicação para a paz, é porque muitas pessoas tentaram antes de mim, eu não sou a primeira. E muitas pessoas morreram tentando fazer isso, né? Por outro lado, me colocando nesse papel hipotético, eu acho que uma coisa que eu poderia ter feito, que as pessoas poderiam ter feito no geral, é conversar mais. É investir mais no diálogo. Eu acho que tinha muito um silenciamento das pessoas. Talvez pela própria conjuntura da ditadura militar. Mas eu acho que, por exemplo, quantas pessoas a gente conversa e fala, meu pai nunca me falou eu te amo. Eu nunca abracei meu pai. Eu acho assim, isso é uma coisa que a gente perdeu, que a geração de vocês perdeu e que a minha já tem a possibilidade de ganhar. Então eu fico brava quando a pessoa da minha geração não faz isso. Porque isso foi uma coisa que vocês conquistaram pra nós. Hoje eu posso abraçar minha mãe e dizer que eu amo ela. Ela também vai dizer que me ama. A gente tem um laço forte, a maioria das pessoas pode ter com seus pais também. Mas naquela época tinha um silenciamento. Você não podia chegar e falar, você não podia contar de você. E eu acho que isso gerou um ciclo de violências, assim. Então, era interno. Então, era uma violência ali instituída, daí passou pra frente, e daí eu faço assim porque era assim que meu pai fazia, e nananã. Quando eu acho que a gente convivendo um com o outro, a gente pode reconstruir a relação todo dia. Então, a minha mãe dos meus 6 anos não é a minha mãe que eu tenho agora aos 26 anos. Certeza. Essa é outra Claudilene. Uma Claudilene mais aberta, uma Claudilene que é mais companheira, mais acessível, menos autoritária. Mas também não tem tudo aquele pique, né, mãe? Às vezes a gente vai bater perna, tem que ir mais devagar. Mas é uma outra Claudilene que eu convivo. E daqui 20 anos, quando eu tiver 46, eu tenho convicção que vai ser outra Claudilene que eu vou conviver. E vai ser outra Suzana. E a gente vai ter que reconstruir esse laço para ele se manter. Porque senão, se a gente ficar paralisado, a gente vai rompendo os laços. Se a gente não estiver disposto a conversar. Moral. Naquele tempo, uma mulher, para começar, não podia nem chegar perto onde eu tinha 4, 5 homens conversando. Não, era você conversava general com general, você entendeu? Eles decidiam o que ia ser feito. Não é a Suzana conversando com o Sérgio e a Marta, e a Claudilene, e a minha esposa olhando. Não, já estava errado. Você entendeu? Então é assim mesmo. Hoje em dia, isso que eu tô falando, hoje o diálogo está muito melhor. A paz tem que realmente começar dentro de casa. Sim. Não adianta. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas só fica ali na folha de papel, fica ali, tá? Eu vou construir um negócio, mas fica ali, não sai, não vai ali nada, entendeu? Eu sou contra... Eu sou contra o feminismo. Tá, mas você fez alguma coisa para ser contra? Eu sou a favor do feminismo. Tudo bem, mas você é a favor, mas vai fazer alguma coisa. Você tá fazendo, e eu agradeço você ter me convidado, sabe? Eu senti muito honrado de você ter me convidado. Mas, rapaz, realmente, essa gente não botar na cabeça que, rapaz, vem de dentro da gente, começa e sem você passar pra frente, não vai adiantar nada. Dá o direito pro outro também. Sim.
Eu diria de conversa, de resposta, de tudo isso. Porque hoje a maioria das pessoas, assim, principalmente os jovens, eles são, eu não sei qual é a palavra usar. Eles acham assim que eles sabem tudo e ele discute, ele enfrenta e a gente foi o que eu falei. Ter a paz hoje você tem que ficar calado. Ah, mãe, isso, não sei o quê. Então você não pode discutir, você não sabe. Não pode ser contra. Então você tem que aceitar o que ele está falando. Eu não posso ter minha opinião. Agora eu vou pedir uma dica que vocês vão deixar para os ouvintes, que pode ser uma música, um filme, uma série, uma novela. Para mim, o que dá paz, eu faço agora, depois dos 60, que eu participo lá de um grupo da 40 a mais. Aqui 60 a mais, mas lá é 40 a mais. É um grupinho de dança, de ritmos. Então dá uma paz muito boa. Então pra mim é a minha paz. Ultimamente a gente está indo muito, eu e a Helena, e um tempo pra cá a gente tá à tardezinha, assim, sabe? Sentando lá na beira da areia, conversando, olhando só o mar, aquele barulhinho gostoso. Claro que isso é difícil de todo mundo fazer, mas como eu disse, graças a Deus a gente teve condições. Tem que procurar sempre a paz, porque cada um, a paz é diferente para você, é a paz de um jeito, do outro e tal, entendeu? Cada um tem que conseguir achar o jeito de procurar, sei lá, meditar, ler um livro. Foi um prazer papagaiar com vocês e espero que vocês e nossos ouvintes tenham voos tranquilos. Até o próximo episódio. Um beijo a todos. Eu adorei. Sinceramente, foi melhor do que eu imaginava, né? Um beijo para todo mundo. Então, eu já não gostei muito porque não deixaram eu falar muito. Então é assim, eu fiquei surpreso até de ser convidado para falar, na verdade. Mas olha, foi muito legal. Então, muito obrigado. Tchau, um beijo para todo mundo.